E aí? Então, o mundo acabou de passar pelo grande dilúvio, né? A humanidade ganhou basicamente uma segunda chance. E Gênesis 9 conta exatamente a história desse recomeço. É um capítulo que fala de uma promessa divina que literalmente alcança os céus, mas também de um conflito familiar bem sombrio, com consequências que duraram muito tempo. Vamos mergulhar nessa história que é tão fundamental? E olha só, tudo começa com essa ordem. É a primeiríssima diretriz para Noé e sua família nesse mundo totalmente novo. É uma bênção, claro, mas também uma missão de esperança, de expansão, é a base para tudo que viria depois. Para a gente entender bem essa história, vamos dividir a nossa análise em três partes principais. Primeiro, a gente vai ver as novas regras do jogo para a humanidade. Depois, vamos falar daquela promessa divina famosa, o Pacto do Arco-Íris. E, por fim, a gente entra no incidente que levou à maldição de Canaã. Ok, vamos lá, começando pelo começo. Com a Terra, digamos, zerada depois do dilúvio, Deus estabelece uma nova ordem mundial. É hora de ver quais são as novas regras para a humanidade. E o que mudou, afinal? Bom, para começar, a relação com os animais vira de cabeça para baixo. Agora eles vão temer a humanidade. Segundo, uma grande novidade, a permissão para comer carne. Mas, ponto 3, com uma regra bem estreita, nada de comer a carne com o sangue, que representa a vida. E, talvez o mais importante de tudo, o quarto ponto estabelece um princípio de justiça. A vida humana é sagrada. Quem tirar a vida de alguém terá a sua própria vida exigida em troca. Depois de colocar todas as regras na mesa, a ordem principal é repetida, para não deixar nenhuma dúvida. A missão central da humanidade nesse ponto é muito clara: crescer, se espalhar e encher o mundo de novo. Bom, agora a gente sai um pouco da parte das leis e entra na parte da promessa. E essa é com certeza a parte mais conhecida desse capítulo. É o momento em que Deus firma um pacto, não só com Noé, mas com toda a criação, para sempre. Mas o que quer dizer aliança nesse contexto? Pensa bem, não é um contrato qualquer. É mais como um juramento, sabe? Uma promessa solene que não pode ser quebrada, feita por Deus a toda forma de vida na Terra. O peso dessa palavra aqui é gigantesco. E aqui está o coração da promessa. É uma garantia absoluta. A destruição total do mundo pela água, nunca mais. Essa aliança dá uma base de segurança, de estabilidade, para o mundo poder seguir em frente. Claro que uma promessa desse tamanho precisava de um lembrete, né? Algo para que ninguém jamais se esquecesse. Então, Deus estabelece um sinal físico, algo que todas as gerações futuras pudessem ver com os próprios olhos. E esse sinal é o arco, um símbolo que todo mundo conhece, mas que nessa história ganha seu significado original, profundo. Um elo entre o céu e a terra. Então, o arco-íris se torna o símbolo eterno desse pacto. Toda vez que ele aparece lá no céu, depois de uma chuva, ele serve como um lembrete da promessa de Deus de nunca mais destruir o mundo com um dilúvio. Com essa promessa linda como pano de fundo, a história de repente muda de tom, de uma forma bem drástica. A narrativa sai do divino e mergulha no que há de mais humano, mostrando que, mesmo com o recomeço, a falha humana continua ali. Pois é. Agora a história nos leva para sua parte mais complexa, mais sombria. É um verdadeiro drama familiar que se desenrola dentro da tenda de Noé. Começa com vinho e termina com uma maldição que vai ecoar por muitas e muitas gerações. A sequência dos fatos é bem direta. Noé, que agora é um agricultor, planta uma vinha. Ele bebe o vinho que produziu, se embebeda a ponto de apagar e fica ali, vulnerável, exposto, dentro da sua tenda. E é nesse momento que o seu filho, Cão, entra em cena. E é aqui que a gente vê o contraste gritante na reação dos filhos. Cão vê a vulnerabilidade do pai e, em vez de proteger a honra dele, vai lá fora e conta para os irmãos. Já Sem e Jafé agem de uma forma completamente diferente. Eles pegam uma capa, andam de costas para não verem o pai naquela situação e o cobrem. Uma atitude de respeito. Quando Noé acorda e se dá conta do que aconteceu, a reação dele é duríssima. E o mais curioso é que ele não amaldiçoa Cão diretamente, mas sim o filho de Cão, Canaã, dizendo que ele seria servo dos seus irmãos. Um ato que, nossa, gerou debate por séculos. Em contrapartida, ele abençoa Sem e Jafé pela atitude respeitosa, traçando destinos bem diferentes para as suas linhagens.
E com isso, a história pessoal de Noé vai chegando ao fim. O texto registra que ele viveu no total 950 anos. Uma vida extraordinária que viu o mundo antigo ser destruído e um novo começar do absoluto zero. E Gênesis 9 nos deixa com essa tensão no ar. É um capítulo que tem o sublime, que é a promessa de Deus, simbolizada pelo arco-íris, e ao mesmo tempo tem o trágico, um conflito de família que cria maldições e hierarquias. Fica a reflexão. Como é que a esperança e a falha humana conseguem conviver de um jeito tão intenso no mesmo recomeço?